Amém. Bem, 2 semanas atrás, na última vez que eu preguei, eu disse que seria meu último sermão falando sobre a eleição. Mas no início desta semana, lendo algumas notícias, artigos, eu li um artigo, eu vou ser bem sincero, eu fiquei muito admirado. Eu fiquei chateado, gente. E eu fui para o escritório onde fazíamos o programa, onde depois para o almoço, e naquela manhã que eu li, estava fluindo no meu espírito. Voltei para o meu escritório e normalmente eu trabalho uma mensagem por vários dias, eu pego uma ideia que eu vejo que é do Senhor e eu começo a meditar o ponto que eu quero falar, o ponto que eu quero que as pessoas entendam, que as pessoas ouçam. Será que é o melhor versículo para este assunto? E Deus me deu um versículo como Ele quer. E em 30 minutos eu fiz essa mensagem. Nós iremos ler mais versículos do que normalmente nós lemos. Nós lemos em primeiro lugar as epístolas de Paulo. Paulo estava em uma cela romana, ele estava, bem dizer, em uma casa. Ele sendo cidadão romano, ele tinha muitas coisas contra ele, e ele tinha o direito de alugar, como nós falamos, um apartamento e não estar em uma prisão de César. César não podia ouvir a sua discussão, talvez liberá-lo. Então ele estava em uma casa, um apartamento local, ele estava preso. Eles um soldado romano cuidando. Eles tiravam uma vez, o primeiro soldado, depois era outro, e assim sucessivamente. No capítulo 5 do livro de Efésios, capítulo 11, a inspiração do Espírito Santo diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Eu quero que você entenda algo nesta manhã. Como cristão, dia 5 de novembro, se você não votar, e se você votar da maneira incorreta, você está tendo comunhão com as obras infrutuosas das trevas. Mas como que eu posso fazer isso se você não votar? Porque o silêncio é pecado, a omissão é pecado. Você não tem, não vou votar. Se você não votar, é um voto a menos para a justiça. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. É isto que nós estamos falando. Atrás desse púlpito, estamos trazendo para a luz o que está sendo feito de errado. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede que eles são empáticos, não se preocupam. E ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, como nécios, não como nécios, mas como sábios. Não ande como nécios. Ou você faz o que a palavra de Deus está dizendo, você é um nécio, você é um tolo. É isto que Deus fala.
aqueles que sabem o que tem que fazer, mas vão para a direção errada, e Paulo os chama de nécios, redimindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. A vontade do Senhor para a igreja é que ela vote e se levante para a justiça. Esther, vamos ler. Aqui está o meu texto. Esther, capítulo 4, versículo 13. Então Mordecai mandou que respondesse a Esther: não imagineis no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre os judeus, porque se de todo te clamares e te calares, se te manteres calada, se você não falar, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa, casa do teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Para um tempo como este, fale agora. Não fique em silêncio. Que as suas ações sejam corretas no dia 5 de novembro. Se levante e proclame que você apoia o que é certo. E eu quero usar como título, como tema, por um momento, fale agora ou perderá a sua liberdade. Fale agora. Ou você perderá a sua liberdade. Pai, nós já chegamos a Ti. Nós oramos que Tu venhas me ungir para ministrar esta palavra que Tu colocastes em meu coração, e abençoe aqueles que estão assistindo em toda esta nação. Toca-os, balança-os, que eles estão empáticos espiritualmente, dormindo, que a mão forte do Espírito Santo venha acordá-los deste sono, dessa empatia, dessa morosidade e empatia. E nós clamamos em nome de Jesus. Eu fiz a declaração de silêncio. É aceito. Olha, não há o meu voto não conta. Essa apatia. Vamos dizer que tem coisa mais importante que eu posso fazer, quero fazer parte do processo de eleger os líderes, se for na cidade, do estado ou federal. E assim, no dia 5 de novembro, nós iremos votar aqui em Louisiana, Baton Rouge. E nós temos muitas coisas na balança. Nós temos o ofício do prefeito. Nós precisamos mudar. Então, há problemas, gentes, há mandamentos que nós temos a honra para votar, para dizer, a liberdade para fazê-lo. Como nós temos o direito de votar. E eu já disse isso antes. Eu acredito que eu não estou errado, mas eu acredito que esta eleição de 2024 é esta eleição mais importante que a nossa nação, desde 1960, a eleição mais importante. Desde 1960 nós vimos a eleição do maior presidente que a nossa nação já teve o privilégio de ter na Casa Branca, Abraham Lincoln. Quando ele era jovem, ele fez uma jornada. While he was there, he purposely went to the part of New Orleans. It's not Ele foi para Nova Orleans
that was called the slave market, que foi chamado mercado dos escravos. where human beings would be paraded like Nós, seres humanos, nós seríamos colocados como vacas e to the highest vendidos bidder, para aqueles que apostassem no número no maior, more than a dumb tratados animal. não They would mais literally como pry their animais. mouths open to show their teeth, just like Eles you would a horse. fechavam as suas How bocas, sinful. ou às vezes abriam as suas bocas para mostrar os dentes. Were Famílias literally ripped apart. eram As one literalmente would buy the child, separadas. another one would buy a wife, Um the other would comprava buy uma the criança, outro comprava o marido, a Families esposa, e assim literally sucessivamente. ripped apart. As famílias eram separadas. He stood there that day, Ele ficou ali, broken by what he saw. ele ficou ali totalmente quebrado pelo que ele viu, e no seu coração ele fez um voto ao He said, Senhor. God, if you Ele will disse: ever Deus, place me se tu me in a colocares position of power, em uma posição de I will poder, smite this curse eu irei from my acabar land. com essa maldição da Oh, escravidão yeah, you better clap. aqui nos Estados Unidos da América. É melhor você aplaudir. You Fala see, de the Abraham election of Lincoln. 1860 was E, just as much e a eleição a spiritual de election 2016 foi uma eleição as it was espiritual, a physical election, como just uma as eleição is today. física. What do you mean by E hoje em dia, spiritual? e hoje, o que você quer dizer com eleição God espiritual? had ordained Deus from the ordenou very moment desde o momento that our Puritan forefathers que os puritanos, nossos patriarcas, disembarked from their ships, saíram dos navios, desembarcaram dos navios shallow e foram para as beaches of margens Massachusetts. das praias de They had Massachusetts. come to this new land. Eles vieram It was called para the New esta America. nova That's terra what que se the chamava rest of the Nova world called América. it. They refused Foi to isto call que this land os outros the New mundos America. chamavam Nova América. They Eles called chamaram it the de New Israel. chamar de Nova América. E aí They chamavam were de Novo Israel. from England, where Eles saíram da Inglaterra, the King of England, eles they had a church, praticavam, a state church, eles tinham and you eles tinham uma had to igreja be de Estado, a member of e that você church. tinha que ser membro daquela igreja, And because that assim que church era na was Inglaterra na época, e acontecia que not aquela a igreja true church, não era uma it igreja had long verdadeira, since apostatized. era uma igreja There was apostatada a da fé. remnant Mas in tinham England, tinha os remanescentes na Inglaterra, né? Que naquela época que era a nação mais poderosa do mundo. Você sabe do ditado que o céu nunca pousou, nunca desceu na Inglaterra. Então, era uma nação poderosa, tinha um exército poderoso, e tudo que eles faziam na Inglaterra passava para as outras áreas da Europa e outro para o mundo, tipo moda. Mas tinha alguns da Inglaterra, os remanescentes, vamos dizer assim, que recusaram a se ajoelhar na presença do rei, e que se recusaram a se comprometerem a negociar o relacionamento com o Senhor Salvador Jesus Cristo. Então eles tiveram que fugir. Eles deixaram a Inglaterra por 2 anos e ficaram na Holanda. A Holanda era um refúgio para aqueles que estavam fugindo da depressão. Então, eles deixavam eles adorar. Eles sabiam que não era lá que Deus queria que eles ficassem. E o Espírito Santo colocou em seus corações o desejo de sair e deixar tudo e ir para um país que eles não conheciam nada a respeito. Então, quando eles chegaram na margem daquele lugar, o que eles fizeram pela primeira vez foi se ajoelhar e adorar a Deus. E eles oraram: Deus, se tu nos ajudares neste evento que nós queremos fazer,
estabelecer uma nação onde homens e mulheres podem adorar a Deus como devem fazer. Se tu nos ajudares, Senhor, nós daremos esta nação a ti. Deus deu sabedoria, conhecendo tudo. Foi o plano de Deus para o seu poder ser estabelecido, para o poder não ficar na Inglaterra, mas aquele poder descansar-se aqui, nesse novo Israel, nessa nova América. Então os patriarcas começaram a ir mais além. E para estabelecer uma nova cidade, que eles fizeram? Começaram a construir casas, escolas, construíram igrejas. Você me ouviu, gente? Eles construíram igreja em primeiro lugar, depois as casas, escolas, e Deus abençoou esta nação. Não há nação na terra que veio e teve a maturidade, a força como os Estados Unidos. Eu sei que nós temos pessoas que nos assistem em todos os países. Eu sei que você ama o seu país, mas por favor entenda que eu amo a América, eu amo esta nação, e eu creio que esta nação é a melhor nação do mundo. Eu já caminhei nas ruas da Europa, e esta nação tinha mais de 1000 anos de idade. Eu já fui para Paris, já fui para Londres, Amsterdã, Roma, e a lista continua crescendo, e assim vai. Mas eu prefiro viver nos Estados Unidos da América do que no maior cidade do mundo, porque esta é a nação de liberdade. Então, os escravos estavam no leilão para serem vendidos, para serem comprados como mercadorias, embora sendo como seres humanos. E devagar Deus começou a tirar a semente do poder da Europa, desta nação. Mas quando nós chegamos na eleição de 1960, nossa nação estava dividida internamente. O maior inimigo da igreja, da nossa nação, não são os inimigos lá fora, são os inimigos internos aqui dentro. Você teve as colônias do sul que eram a favor da escravidão, e eu sou do sul. Você sabe, né, do ditado: eu escolhi ser americano, mas eu escolhi ainda ser do sul. E eu não gosto de falar como os Yankees. Vocês, são vocês, não? São vocês e não os seis. Como vocês estão, gente? E as mulheres chamam de doce, bebê, olá docinho, e assim vai. Mas o sul estava errado. Era o plano de Deus for the United States of America to be the bastion of liberty. Plano de Deus que Estados Unidos da América era para ser o berço da liberdade para o mundo, para transpassar
para sobressair e ser exemplo de liberdade para todas as nações. Mas antes de Deus, antes que Deus fazer desse país uma grande nação, a nação tinha que lidar com o seu próprio pecado, o pecado da escravidão. Então, quando a guerra começou e a munição foi lançada, Charles Holler, que levou esta nação a uma guerra que custou mais de 600 mil vidas. E já caminhei pelas batalhas e campos de batalhas de Johannesburg. Eu já caminhei nos campos de batalha de Massas e tantos outros campos de batalhas, de guerras. Eu já caminhei, tentando imaginar e compreender o inferno na terra que estava acontecendo naqueles lugares, aquele conflito. Mas foi Deus, e isso tinha que acontecer no sul, tinha que ser derrotado para preservar a união e a unidade, em ordem para que a América se tornasse uma nação que nós somos hoje. Mas lógico que naquela época eles tentaram defender que era o direito da União, porque o Estado tinha o direito de ditar o que seria bom para todos os cidadãos. Eles estavam lutando contra a escravidão, mas eu acredito que é tão crucial que foi necessário aquela eleição de 1960, que é a eleição hoje. Eu acredito, mesma coisa, sem dúvida alguma, que se a eleição fosse, ou se for uma eleição errada, nós iremos perder preciosas liberdades. O ex-secretário John Terry fez a declaração em uma entrevista, primeira emenda, a primeira é uma bagunça, ele estava falando. O ex-presidente e o ex-secretário do Estado, Clinton, ela fez uma declaração ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, que nós não podemos deixar a primeira emenda. Sim, sem vencer as outras coisas, nós podemos a primeira emenda. Essa emenda é a primeira por uma razão. Aquele que escreveu essa emenda ele quis dizer que não queria dar a voz para as pessoas. Então eles colocaram as suas vidas em risco para salvar esta nação. Então nós temos o direito de falar, de nos levantar e falar até mesmo o que a gente falar por errado. O que está sendo dito é vil. Nós temos que ter a liberdade. Nós temos que ter o direito de falar o que está em nosso pensamento e coração. Nós temos que poder, sem medo, ou ser contra, o governo ser contra nós. Olha, se alguém perceber, alguém ouvir o outro lado, eles estão falando sobre a emenda, a democracia.
está na balança, como se fossem os donos dos democratas, dos princípios da democracia. Então eles estão tentando forçar as companhias das redes sociais a não permitir que as pessoas, quando nós tivemos a Covid, nada oposto ao governo. Quantos vocês sabem hoje que o governo não está sempre correto, gente? Principalmente o governo que nós temos agora. Oh, don't get me started. Democracy is on the ballot. A democracia está na balança. Eles estão tentando se posicionar. Então é um golpe, é um truque maior do mundo. Se apresente como você não é, em ordem para enganar. O fato de que muitos americanos não têm a mínima ideia do que está acontecendo nesse país, que nunca leu um jornal, nunca assistiu e nunca leu jornal e nem assiste noticiário. Eles estão isentos, não conhecem a realidade que estamos vivendo aqui. A nossa democracia está em risco. Mas se nós errarmos, nós iremos ter um governo que controlará as redes sociais e que irá controlar nossas narrativas. Tudo que você fala, que eles são contra, eles vão dizer, isso são informações erradas, e não são. Tudo será fake para eles. E desde quando é errado discordar do que é errado? Vamos lá. Desde quando? Desde quando discordar? Isso é um dos fundamentos que esse país foi construído, a habilidade de outros homens de se construir, de conversar, e a discussão de ideias, democracia, liberdade de expressão. Sempre foi assim. Era assim nas universidades. Mas que Deus ajude, se você é conservador, professores que dão um trabalho para o estudante mesmo assim. Eles falam, olha, você não pode apresentar um papel conservador, um trabalho conservador, frases conservadoras. Isso é ditadura, gente. E é espiritual, porque eles podem controlar o que virá pelas redes sociais. Eles irão controlar nossa habilidade, nossa liberdade de expressão e pregar o Evangelho. O Evangelho vai morrer. Isto é uma fala de ódio, que hoje pregar o Evangelho é uma fala de ódio. Vão dizer que sou homossexual. Você não pode dizer para quem vive uma vida irregular, você não pode falar. Você não pode denunciar o pecado, que são assuntos morais. Você não poderá dizer que o aborto é errado. Pode ser classificado como um discurso de ódio. E assim sucessivamente. Eu li outro dia na Inglaterra, um inglês postou no seu Facebook. Ele estava vendendo decalques contra a imigração. Ele foi preso, decalques pequenininhos contra imigração. Os imigrantes, ele foi preso por 6 meses. Outros determinaram, a autoridade, não sei o que ele disse, 1 ano de prisão fora decretado para ele. E o muçulmano, estuprador, que estuprou uma menina de 12 anos, está dando 120 dias de suspensão somente do seu trabalho. Do seu trabalho só. O mal é bom e o bom é mal. É uma inversão de valores. Não pense que não irá acontecer aqui. Então disseram que a democracia está na balança
But we cannot have a government Mas não podemos ter um governo that dictates que dita what we can speak on. o que nós podemos falar e o que nós podemos In dizer. that election of 1860, E which na eleição de slavery was the chief issue, 1860, the a leading escravidão foi o voices assunto maior. As in America vozes of that time lideradas na América against na época contra this horror called a escravidão, slavery, com esse horror que se chama escravidão, não eram os políticos, mas eram os pregadores it was the que se church levantaram. Era a igreja que se levantava, que ajudou a estabelecer um movimento da abolição da América. Nós começamos a ver, eu quero trazer isso para vocês em outro momento. was the first Os denomination Quakers or religious group foram in a primeira America denominação da to América officially protest para against slavery. protestar contra a escravidão. They began to preach, teach, and write Eles pamphlets começaram a pregar, coming ensinar against slavery, that it was a sin e falar and had contra a to be escravidão, cleansed que era from pecado the shores. e teve que ser Puritan limpo. Samuel Sewall Os from puritanos Massachusetts wrote The Selling Samuels de of Joseph, Massachusetts which was se one escreveram of the first Vender anti-slavery José books. foi Sewell showed um how livro de biblical anti-escravidão passages que that some mostrou in his day as passagens were using to bíblicas support slavery que muitos actually daquela época estavam refuted apoiando slavery. You see, that's a what the devil escravidão. does. He gets É isso que people Satanás to twist faz, ele pega as God's pessoas word. e torce a palavra de Deus, He dizendo declared it is most que a certain Bíblia that all apoiava a men, as escravidão they are por the causa sons de of José. Adam, are co-heirs and have Os filhos equal de Adão right under têm os liberty. direitos iguais debaixo Samuel Hopkins, da liberdade, who was a Samuel congregational Hopkins, theologian. que era um congressista teólogo. He had one time owned slaves Uma himself, vez ele foi but the uma Holy escrava, Spirit got a hold of his mas o heart Espírito and Santo showed tocou em him seu it coração, was a sin, and he freed his mostrou slaves. para ele, ele era um comprador de Leading escravos his church, e the Deus mostrou para Congregational ele Church, to become the que estava first errado recorded confessional church e a to sua openly igreja preach against slavery. foi a primeira igreja They que published pregava a pamphlet contra entitled A a escravidão, Dialogue Concerning the Slavery um of the diálogo Africans, a respeito in which he dos referred to africanos slaves as our escravos, brethren. que ele se referia como He declared that it irmãos. was the duty of the Ele new declarou United que States to foi o free them. trabalho dos Estados He later Unidos established a training em school for libertá-los. freed Ele slaves estabeleceu uma to escola become missionaries. para Jonathan escravos Edwards, the livres younger, the son para se of the tornarem great preacher missionários. Jonathan Edwards. E o filho de Jonathan He published his Edwards, abolitionist ele views in a publicou series of articles a sua entitled Some abolição, Observations Upon the título Slavery de of observação Negroes. da escravidão e dos negros. Everywhere he would go to preach, he would preach Onde at ele ia least one pregar, message, ele pregava uma mensagem taking a stand against contra slavery. Not the politicians, a escravidão. preachers. Não os políticos, não, Lyman Beecher, os the pregadores. Presbyterian pastor from Lyman Litchfield, Beecher, Connecticut, pastor presbiteriano de Connecticut, se in tornou Boston of a o large pastor Presbyterian church. de uma From there he igreja left and went maior to Cincinnati, presbiteriana Ohio, da to become época. the president Ele foi para of Lane Cincinnati, Seminary Ohio, and the pastor of e the ele Second abriu o Presbyterian seminário Church in Cincinnati. da segunda igreja Targeted presbiteriana de slavery as Cincinnati, one of the chief e ele sins falava contra a escravidão como se fosse um grande pecado. Ele disse que era o seu trabalho fazer a sua parte, ratificar e falar sobre esse assunto dos Estados Unidos da América. Foi a Billy Beecher que escreveu um livro contra a escravidão nos Estados Unidos. O movimento que Deus usou para falar para as nações foi o segundo avivamento, que muitos pregadores saíram do segundo avivamento. A igreja metodista explodiu depois do segundo avivamento e começaram a falar contra a igreja metodista, a escravidão, e declarou que a escravidão é algo a ser repudiado para toda a América. Charles Finney também falou sobre a escravidão, e ele disse: eu nego
que requer, eles precisam se arrepender. Eles falaram sobre a escravidão, e esse assunto de escravidão não é para ser um assunto dos cristãos. Você acha que eu sou difícil? Mas aqui está o melhor. Tem um homem chamado Foregan, e eu nunca tinha ouvido sobre ele. Ele não era cristão. Ele era um judeu, morreu em 2013. Ele ganhou o prêmio Nobel. Ele lutou contra a escravidão. Ele fez a declaração: a escravidão não foi, e não acabou por causa da economia, mas por causa dos cristãos, que lutou contra as opiniões a favor da escravidão. Em 1960, os americanos estavam dispostos a votar contra um presidente que era a favor da escravidão e que levou à Segunda Guerra Civil e libertou os escravos. O que eu quero dizer é que foi a igreja que se levantou, que tomou a liderança em falar contra este pecado terrível. E agora estão os pastores, onde estão os pregadores, atrás dos púlpitos sagrados. Olha, gente, nós não podemos continuar caminhando como estamos caminhando. 4 anos mais dessas coisas que estão acontecendo aqui na América. Não podemos mais. Eu não posso apoiar um partido que mata bebês. Eu não posso apoiar um partido que casa homem com homem, mulher com mulher. Eu não posso apoiar um partido que tira o corpo das crianças, das meninas. Eu não posso apoiar partido que não acredita no trabalho de Deus. Eu me recuso a apoiar um partido assim. Eu não posso apoiar um partido que quer remover a influência da igreja na sociedade. Sem a igreja, esta nação não será mais do que era, não será mais do que uma igreja vazia. Você pode ir para as nossas cidades maiores da América, que estão governadas por esses partidos. É um zoológico. Cidadãos presos, isolados, indiferentes. E como cristão, você não pode fazer isso, votar desta maneira. Muitas pessoas ficarão chateadas comigo agora. E eu vou te dizer agora. O que irei falar agora, vão me chamar de racista e vão me chamar de tudo quanto é predicativo. Mas alguém precisa se levantar e dizer: foi falar com a igreja dos negros. Quando a igreja maior pentecostal afro-americana se levantou e disse: eu apoio aquela mulher. Ele estava dizendo: eu apoio o assassinato, eu apoio o homossexualismo, eu apoio o lesbianismo, eu apoio o transgênero, eu apoio todo o mal e que o inferno tem. Isso é errado, gente. E a igreja dos negros estão votando pelo partido que é anticristão. O que está acontecendo aqui? Olha, a minha declaração para eles é: alguém me ligou, eu não gosto quando você fala de política. Eles não gostam porque nós estamos pisando nos pés deles. Por isso, mas eu te garanto, se 1860 fosse hoje, eles não diriam uma palavra sobre pregadores pregando
contra a escravidão. They would trumpet it, and they should. Eles iriam bradar. Então, por que a igreja afro-americana não se posiciona, se levanta por justiça? Se levante pela palavra de Deus. Vamos lá, igreja. Tome posição. Você pode me chamar de racista, pode me chamar de tudo quanto é nome predicativo, mas estou falando pela palavra. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Não votes por alguém que apoia isso. Ah, meu pai votou, minha mãe votou. Vote através da Bíblia. E se separe, diz o Senhor dos Exércitos. Se você é cristão, haja como cristão. Se você diz que é santo, comece a agir como santo, com santidade e justiça. Irão me chamar de racista, vão me chamar de tudo quanto é predicativo quando receber os e-mails. Mas eu quero dizer para Satanás, aquele nazareno, evangelista nazareno, se eu tenho um punho, eu vou bater em Satanás. Se eu não posso levantar as minhas mãos, eu vou dar um chute nele. Se eu não puder dar chute nele, irei mordê-lo. Se eu não tiver mais dentes, eu vou destruir Satanás. Eu não vou me calar. Eu não irei me calar. Este país é muito grande. Esse país é muito importante. Ele foi feito por Deus. Foi fundado por Deus. Eu tomo autoridade sobre esse relógio. Sabe o que eu escrevi, que me fez chateado? Foi 10 de outubro. Fox News website. No Fox News. This was the title. Esse foi o título. Esse grupo tem um número para decidir a presidência dos Estados Unidos. Quem são os evangélicos dos Estados Unidos e o que eles querem? Essa foi uma pergunta que os políticos fizeram, estrategistas fizeram. E recentemente, uma pesquisa do Dr. Born, ele é muito conhecido nos assuntos que afetam as igrejas. Ele projeta uma população, os cristãos, de 25, 30 milhões de adultos que se qualificam como se chama, de evangélicos. Eles vão para a igreja, eles têm um relacionamento com Jesus Cristo, eles têm um ponto de vista bíblico, não secular, mas a eleição de 7 milhões de evangélicos nos Estados Unidos não votaram na eleição de 2020. 7 milhões de cristãos não votaram nas eleições de 2020. E o que faz isso? Tão preocupante que 4 estados, Arizona, Pensilvânia, Geórgia, que foram para o caminho errado, só por omissão, por alguns votos, por omissão de quem não votou. Porque no Arizona não teve tantos cristãos, porque na Pensilvânia, no Kansas, na Geórgia, não foram às urnas para votar. Nós temos que temos hoje. Meu Deus, o que você está fazendo? O que é mais importante do que ter uma voz e ter liberdade de dizer algo sobre o futuro da nossa nação? Porque eu disse uma vez e vou dizer várias vezes. Eu sei que você está cansado de ouvir. Eu estou certo. Má governo fere o trabalho de Deus. Eu não irei ler tudo, é muita coisa. E uma das razões que ele disse, que ele encontrou, foi que o cristão ficou em casa, não foi votar. Ele disse que muitos cristãos
não tiveram oportunidade de ouvir o pastor falar sobre os assuntos que está acontecendo na América e também no mundo. Eles são covardes. Escutem. Quando você toma uma decisão, igreja, vai ter pessoas que ficarão com raiva, irão embora. Mas entenda, eu não trabalho para você. Eu não trabalho para você. Trabalho para o Senhor. Eu sou cristão e vou falar a verdade. Muitos já foram embora daqui. Tem tanta coisa. Ele disse, o escritor, ele disse, eu acredito que todo cristão tem o trabalho de participar nesta eleição por várias razões. Primeiro, a magnitude do que esse presidente irá fazer, e o trabalho do presidente não deverá ser para ser charmoso, ou América bonita, ou não. No dia 22 de janeiro, que ele irá tomar uma posse que constitua uma crise que o público está tendo, e as taxas e tudo que irá acontecer. Ele quer estabelecer isso, desapoderar do Irã, do Iraque. Então o Irã está a matar o presidente. Iraque. Esta guerra tem tudo a ver, e a urgência entre a paz e a Rússia, a paz entre a Rússia, mas é muito mais. A violência, derramar de sangue. Isso aqui é uma reflexão da América, da situação espiritual da América. O presidente Trump já sobreviveu vários atentados e mortes, e foi ferido uma vez. Então, esta palavra que eles dizem aí, que dizem que será uma alegria quando aquela mulher for eleita, isto está errado, não é verdade. Essa eleição tem derramado sangue. Esta eleição de 2024 tem tido com os espíritos maus. O espírito mau tem se levantado. Nós não temos somente que orar, mas se levantar pela luta pela salvação da América. Nós temos que ir votar. O escritor disse, nós temos que ir votar com a determinação de votar 5 de novembro. Eles estão dando duas visões para a América, dizendo que há problemas com os cristãos, e eles têm que saber que a multidão que está mostrando que os cristãos estão errados. Então nós temos que votar para o lado correto. Nós temos que nos examinar biblicamente para proteger a inocência das crianças, para nos dar uma cultura de vida mais pura. Mas não queremos que as escolas públicas permitam que os estudantes mudem o seu gênero, e terminar a injustiça no governo e defender a perseguição contra os cristãos. Acabar com a perseguição dos cristãos. Eu não posso compreender 7 milhões de cristãos que não votaram. Você não é um patriarca. Aliás, desculpa, segundo disse ele,
And because É you um didn't patriota, show não up, patriarca. Porque você you não have foi entered votar. into fellowship Você entrou em with the comunhão unfruitful com works of darkness. o trabalho Okay, que that's my não introduction. produz frutos. Esta foi a minha introdução, gente. King Ahasuerus, well, actually, Ahasuerus was O not his rei name. Assuero That was a royal não é o seu title. nome. His name was Era um Xerxes, título real. Persian king, an evil man. O rei da Pérsia, um homem muito mau. His wife Vashti, the queen, E a sua esposa Vasti got on his nerves, so he got rid of não her. fez o que ele quis. And to replace her, Tirou a vida dela. he had a beauty pageant. Para trazer outra raiz, teve I'm gonna blow your que minds right now. escolher várias mulheres para virem. God used a beauty Deus pageant usou to save show his de people. meninas para salvar o seu povo. Mordecai, E who was in the cabinet, Mardoqueu, a que government estava employee, ali, a Jew, a devout Jew, and the cousin of que ele Esther, era um judeu, came que era to Esther primo and de told her, Esther. "You've got to enter into this beauty E ele pageant." disse: você tem que entrar neste concurso de beleza, Esther. Mordecai, E Mardoqueu, some years earlier, alguns anos antes, had been made aware of a plot to murder sabia que King Xerxes. ele soube que And he estavam got tentando a matá-lo. warning to the right Estavam people, tentando and this tirar a vida do rei. assassination Então ele passou a notícia para um dos was guardas. Olha, existe uma tentativa de But as atentado ao rei. E unfortunately foi happens, avisado ao the rei. king E, forgot about infelizmente isso aconteceu. O the rei great esqueceu service que that Mardoqueu Mordecai tinha had falado performed. que And for queriam 50 matá-lo. years, our Por president 50 has anos, forgotten o nosso the presidente importance of the church. esqueceu a importância da igreja. In the kingdom as well was the prince of E no princes, reino, a man by the os name of príncipes e Haman, princesas, who um was an homem Amalekite, chamado Naamã, who hated the Jews, especially um amalequita, ele Mordecai. odiava os judeus e principalmente Mardoqueu. Haman had convinced Xerxes Então, to issue a ele queria proclamation throughout the convencer land para fazer uma that proclamação na terra, everyone, and especially para the que Jews, todos e principalmente were to os judeus bow before him. eram para se ajoelhar na sua presença. What these people want E o que essas pessoas querem é que a igreja se ajoelhe na presença deles. I will Eu not não bow. me ajoelharei. I will not Eu não bend the irei knee to sin. me curvar. I will not E não bend the irei knee me to that ajoelhar which is para o contrary pecado, to the word of para God. aquilo que é You can contrário à huff palavra and de you can Deus. huff and try to Você blow pode this gritar, house chorar, down, but I soprar, remind you, this mas house eu was not vou built by te the hand of lembrar man, but this que house, eu the não church of the irei Lord me Jesus curvar, Christ. porque esta igreja é do Senhor Jesus Cristo. The church was founded A igreja foi encontrada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo derramou o seu Santo Espírito, aleluia. E esta igreja é pentecostal, e eu nasci pentecostal, e eu agradeço a Deus porque sou pentecostal, e eu irei morrer pentecostal. Vocês que são jovens, que estão nos seminários, entendam que você, quando você se levantar para pregar, não escolha favoritos. Você, um atalaia, é um vaso de Deus. Você, filho e filha de Deus, foi chamado para um tempo como este. Nós não iremos nos curvar. Nabucodonosor pode construir o que ele quiser, mas não irei me curvar. E se Deus não libertar, e se libertar ou não se libertar, eu não irei me curvar. Mardoqueu recusou a se curvar. Ele recusou
a reconhecer in spite Naamã, of the office that he held. apesar I do do not ofício que ele recognize tinha. Ele disse: não, reprobates. eu reconheço And I don't care esses what opróbrios. titles they hold. E não importa o título Folks, que we're eles dealing with tenham. evil. Olha, nós We're estamos dealing with lidando com o evil. mal. Estamos lidando It's much contra o worse mal. than you realize. E bem pior do que It você is the pensa. powers of darkness São os poderes das trevas arrayed against the church. que estão contra a igreja do Senhor para calar a boca da igreja e da sociedade. Engessar a igreja, engessar a sociedade. Haman concocted E a plan. Naamã fez um plano. He erected Ele levantou a scaffold that he was going uma to forca, hang. ele iria pendurar. Ele The devil iria has his fazer plans, isso contra Mardoqueu. but God's plans are Satanás tem um plano, mas o plano de Deus é maior. bigger. The Bible said in chapter 3, E a Bíblia verse 5, diz that que Haman was full of wrath. No capítulo Make no mistake 5, about it. 3, que Amã era cheio de ira. When the former Secretary of State and the former Quando candidate for o president ex-secretário calls de the church Estado deplorables, chamou a igreja They're dos full of pobres, de pobres, estão cheios de iras. and this party, the E esse grupo Jezebel aqui party, de Jezabel They hate the e companhia limitada, eles odeiam a igreja, they hate you. Wake odeiam up. They hate you. você. And Acorde, you eles go te in and vote odeiam for 'em, and they hate you. They laugh e vai at you. votar por They eles. laugh at you Eles riem de because you're too vocês. stupid Porque to você às vezes é recognize that you're estúpido para signing your own reconhecer death warrant. que você está assinando a sua própria morte. Chapter 3, verse 8, Haman said they refuse Versículo to keep the 3, king's 8. laws. I don't care what Ele laws Congress pass, recusava if it's manter contrary to the a word lei of de God, Deus. I will not obey. A lei de Mardoqueu, de Naamã, recusou, Verse 9, he said, "Let it be recusou written that manter they essa may lei. use Versículo for it." 9 ele disse: That's what they want. They deixa, want levante a forca para que eles possam serem destruídos. But Esther entered that. Mas Esther beauty entrou contest. She must have no been concurso de beleza. the best looking woman in the whole land. Mas acho que ela era a mulher mais Because linda when do mundo, Xerxes saw porque Esther, quando his o heart chefe went das flim, moças, flam, o eunuco, viu Esther, uau, his jaw fell down to the floor. o seu queixo caiu. He couldn't talk. Ele não podia falar. You know, when Dad was courting Mother, Quando meu pai estava he was namorando so com a minha infatuated mãe, and so in love ele with estava her, tão apaixonado por ela he put a football in the refrigerator one que day. ele colocou He was so caught uma up bola no with congelador. That he Ele put a estava tão refrigerator- apaixonado he por put a ela. football in the refrigerator, Ele colocou thinking it uma was bola no milk. congelador pensando que era leite. And he said, now that Esther was the queen, Ele disse agora que Esther é a knowing that rainha, Haman sabendo que Amã had the blessing of the king tinha as to bênçãos hang do rei all, para especially pendurar Mordecai. todos, principalmente Mardoqueu, He pulled this young Jewish maiden aside. e He ele was her cousin. lhe pega aquela And he said, menina, "If you remain aquela sua prima, e silent diz: olha, se at você this ficar em time, silêncio, deliverance for Mardoqueu the disse Jews para Esther: will arise from another." Meaning that se God você has ficar put you in em this silêncio, place Deus to serve usará as an outra intermediary pessoa to para bring trazer o deliverance, but if you livramento don't, para os judeus. God will bring deliverance. Então, se você não but falar, you Deus will irá be trazer livramento, mas você irá because ser destruído of your silence. por causa Then do he seu said, silêncio e da sua omissão. You are come to the kingdom, singers, Tu musicians. veio para o reino, You are come to the kingdom você veio para o reino for such a time as this. para um tempo Let me como close with este. this. You could have been born. Deixa eu encerrar. First of all, Você you could have poderia been ter born nascido em in primeiro any other lugar. country. Você poderia ter nascido em qualquer outro país, mas Deus escolheu para você nascer aqui na América. E segundo,
You could have been born 100 years Você ago. poderia ter nascido 100 anos You atrás. could have been born Você poderia ter 150 nascido years ago. 150 anos atrás. To be Mas alive você at this nasceu moment in para history. estar vivo neste momento, nesta história, para se levantar e entrar na brecha para um tempo como este. What are you going to do? O que você irá fazer? What are you going to do? O que irá fazer? What are you going to do? O que você irá fazer? This house, we will E esta serve the Lord. casa, Stand to your feet. nesta casa serviremos ao Senhor. Fique de pé. We sang it 2 weeks ago. We're going to sing it again. That old Nós great cantamos song, 2 Stand semanas Up, atrás e vamos Stand cantar Up novamente. for Jesus. Fique de You pé para soldiers Jesus, levante of the para cross, Jesus. lift Soldados high da cruz, His Viva, royal diadem. viva, His banner viva, viva must com not seu suffer Rei loss. Come real. on, sing it. E a sua bandeira não fica perdida. Vitória, sim, vitória. Stand up. Sing it out. Stand up. Vamos, igreja, vamos ficar de pé, vamos. Father, in the name of Jesus, Pai, as em we nome de close this Jesus, service, nós we bring encerramos two esse things before culto. you. First of all, we ask for Nós your trazemos help duas tomorrow, coisas para te pedimos a tua ajuda Tuesday, amanhã, Thursday, Friday. terça-feira, quinta e must sexta. We must Nós keep the network temos going. que manter Secondly, Lord, a rede de televisão aberta. we Segundo, bring November the 5th. nós before you. trazemos dia 5 de novembro I'm a asking, tua Lord, presença. that you would Eu te peço, send Senhor, the que tu power of envies the Holy Spirit o poder do Espírito to Santo awaken para the acordar church that is a asleep, igreja que está dormindo, to help them to see para what they must ajudá-los a enxergar o que devem fazer no dia 5 de novembro. do. We Senhor, commit this nation into your hands. entregamos esta We're nação em nothing tuas mãos. without you. Não somos nada sem ti. We're great because Nós God somos is great. gratos We're great e somos grandes because porque God Deus é has grande. blessed. Nós somos abençoados porque Deus nos abençoou. Senhor, esteja com o teu povo. Nós assumimos autoridade sobre cada espírito mau que vem contra os filhos de Deus aqui no santuário ou aqueles que estão assistindo. Que esta semana, que o seu rosto venha brilhar sobre cada um. Te damos toda a honra e toda a glória. E todos dizem amém. Nós te amamos, veremos hoje à noite. I'll never forget what you've done. E nós estamos encerrando esta live, né? Aproveitamos para agradecer a participação de todos que estiveram conosco. Um abraço aqui a Zelir Antunes, Wilson Alano, Miguel Fernandes, Valéria Herbert dos Santos, Maicon de Ben, nosso amigo João Batista Bittencourt, João Souza, Abraão Aurélio, nosso amigo pastor do Paraná, Jair Patrício, pastor Vanderlei Fernandes, Deus abençoe sua vida e ministério. A irmã Mara Lúcia Bauer, Deus abençoe. Valdemir de Souza, meu irmão. Caleopa N, Deus abençoe. A Zelma, que está aqui do outro lado preparando o nosso almoço. O Teotônio Rodrigues, Deus abençoe sua vida. Josias Tinoco, Deus abençoe. Heraldo Cavalcante, também agradecemos a sua presença conosco aqui.
nosso amigo Dilnei do Nascimento, Deus abençoe sua vida. A Viviane Soares também, Deus abençoe. A Rosa Martins e Josias Tinoco diz que é uma mensagem atual para o povo de Deus, e é bem isso mesmo. É uma realidade não só da América, é do Brasil, também do mundo. Nós estamos sendo ameaçados em nossa liberdade, no fulcro, na base, no centro de tudo que nós temos e somos, que é o princípio da liberdade. Há muitos anos atrás eu já escrevi um artigo, em 1986. Eu lembro quando começamos aqui em Santa Catarina a formular a ideia de termos candidaturas evangélicas, quando estava coordenando a campanha do pastor Wander Oliveira, a primeira eleição dele para deputado estadual. Eu lembro do artigo que eu escrevi para mandar para os pastores convencionais, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E nós precisamos mantê-la. E para mantê-la, temos que estar vigilante, muito atento ao que está acontecendo hoje no mundo. E hoje é uma ação globalizada contra a família, contra a igreja, contra Deus, porque quando você destrói essa base sólida que é a família, você destruindo a família, você destrói uma nação. Você forma escravos, você apenas mantém um povo alienado que vai estar a serviço do Estado, escravo do Estado, e não pessoas livres para pensar, para reagir, para discutir e para saber o que quer. Então, ao longo dos anos, essa linha ideológica vem trabalhando há muitos anos nas escolas, nas universidades, trabalhando aqueles jovens calouros que chegavam lá à universidade com muito ânimo de ser diferente, de se autoafirmarem no grupo, e aí aqueles professores com ideias totalmente fora da realidade, com pensamentos ultrapassados, e ensinavam os jovens. Eu enfrentei isso na universidade. Eu era muito crítico, mas com muita capacidade de defesa e de combate. Mas o jovem indefeso, que não tem formação, que não se criou na palavra de Deus, que não leu, não estudou, não tinha argumentação, acaba sendo vítima fácil das argumentações infundadas, né, que querem destruir os valores da família para viver uma vida dissoluta, uma vida de droga, prostituição, sexo livre e tudo aquilo que sabemos que destrói uma família, destrói a sociedade. A família é a célula máter da sociedade. Quando você destrói a família, você destrói a sociedade. E é isso que nós estamos vendo hoje. Uma destruição total, um pensamento um discurso de liberdade individual. E aí, evidentemente, você vai formatando aquilo que eles querem. E nós já sabemos que isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Todos os países que abriram mão dos seus princípios acabaram se autodestruindo. É um processo de autofagia coletiva. O Wilson Solano aqui está dizendo: meus pais trabalharam para pastor Wander Oliveira e Orlando Camilo Pacheco. E lembro do artigo, irmão Eliseu, olha aí, está lembrando do artigo que a gente escreveu. Eu fiz toda a postulação, todos os artigos da época, para conscientizar a igreja e os pastores a apoiarem nossos irmãos candidatos para que pudesse defender. A igreja, graças a Deus, agora acordou, está começando a votar nos nossos irmãos, mas antigamente não, eu enfrentei isso, né? Que eles, os de fora, impuseram uma teoria para dentro da igreja, dizendo que se votasse no crente, o crente se desviaria, e eles prevalecendo, se utilizavam apenas dos cristãos evangélicos para ganhar voto, depois abandonavam. Evidentemente que você vai ter que escolher o melhor, não pelo fato de ser evangélico, mas de pessoas preparadas, que possam realmente ter bandeiras claras, definidas,
do que querem para a obra do Senhor. E nós, quando o pastor Vande de Oliveira assumiu, nós tivemos um propósito claro, né? Defender os princípios do Evangelho, e deixamos a Bíblia implantada lá no plenário da Câmara, na Assembleia Legislativa, melhor dizendo, e defesas contundentes, né, do Evangelho. Aqui na Câmara de Vereadores, que eu assumi pelo período que eu estive ali, deixei lá uma lei clara e objetiva, um projeto de lei de resolução foi aprovado, que instituiu que em cada abertura de sessão é obrigado a ler um versículo da Palavra de Deus. Até hoje está lá, está no regimento. Se você for assistir uma sessão da Câmara hoje aqui em Criciúma, você vai ver que a primeira coisa que eles são obrigados a fazer é ler um texto da Bíblia Sagrada, que inclusive um deles, o diretor da Câmara na época, que era esquerda e não tinha princípios cristãos, de tanto escolher versículos para a leitura da Bíblia, acabou se convertendo, o irmão Dorval. Então, é assim, né? Está ali na Avenida Centenário, para quem quiser ver o Monumento à Bíblia, que foi um trabalho que realizamos. Por quê? Porque nós amamos isso, amamos a Palavra de Deus, prezamos, e temos os trabalhos sociais, né, que fizemos como políticos, né? Tanto o Desafio Jovem, Abadeus, que são resultados de trabalhos que a gente faz para a honra e glória do Senhor Jesus, e tantos outros, né? E que os outros que estão agora começando também se espelhem nessas iniciativas, né? Não adianta passar por lá, tem que deixar sua marca, deixar algo lá que possa realmente representar e dizer que passou por lá cristãos que fizeram a diferença, e defender os princípios evangélicos e cristãos. Deus abençoe a todos, obrigado a todos que estiveram conosco. Deus abençoe, tenha um domingo abençoado. Você pode ainda estar indo adorar a Deus no culto, né? E tenha uma semana cheio de bênçãos e realizações, porque sabemos que os dias são maus, mas quando nós confiamos no Senhor, Deus vai abrindo o mar, vai nos dando oportunidade de realizarmos o que queremos dentro da vontade do Senhor Jesus. Até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor, a partir das 11h30 estaremos de volta. Fique com Deus. Até mais. Paz do Senhor a todos.